Ô, querido. Ele mexe, né? Então, seu braço esquerdo, quando você movimenta muito ele. Pode ir? Mas eu ia tirar uma foto. Oi, gente, eu sou a Alice Braga. Tô muito feliz de estar aqui à tarde agora com vocês para bater um papo sobre a Rainha do Sul, que é a série que eu tô fazendo, que acabou de ser pega para uma segunda temporada, passando no canal Space, e será novamente no canal Space. Tô bem feliz, ia tirar uma foto de vocês, na verdade, da câmera agora para postar, mas já não deu tempo, tudo bem. Tô muito feliz e animada porque eu nunca fiz isso. Acho que quem mais ou menos me segue no Instagram sabe que eu sou péssima de internet, então eu tô achando o máximo. E normalmente eu dou muita entrevista, mas eu dou muita entrevista já com jornalista. Então, mandem as perguntas, porque eu vou adorar bater um papo com vocês e saber o que vocês estão pensando das minhas respostas. Pra gente trocar um pouquinho e eu contar um pouco dessa experiência. Da segunda temporada eu não posso contar muita coisa, mas já posso dizer que vai passar no Space. Eu tô muito feliz que eles me contaram que tá indo super bem, que é toda quinta-feira às 10h30 da noite. Hoje a gente também pode falar do último capítulo, né, do último episódio da primeira temporada. Então, mandem as perguntas, por favor, e chamem uns amigos pra bater papo, pra gente poder conversar um pouco. Tô bem animada. Tô entrando nesse mundo da internet, tá, gente? Aos pouquinhos. Então vai mandando as perguntas que eu vou me animando cada vez mais. Aqui já tem um monte que me mandaram. Então eu vou começar e eu achei legal que a primeira pergunta que tá aqui é uma pergunta que eu adoro contar. Porque é aqui, ó. Como a história de A Rainha do Sul e Teresa Mendonça chegou até você? Bom, uma grande amiga minha chamada Justine Otondo, que é produtora de cinema, ela me deu o livro, né? Me falou dessa história e falou, você tem que ler esse livro. É uma personagem linda, é uma mulher super forte, é um protagonista feminino muito especial. É um grande personagem para ser feito. Leia e vê o que você acha. Eu li, me apaixonei pela história e naquela época a Eva Mendes ia fazer o filme. Isso faz, acho que foi 8 anos atrás, mais ou menos. E eu me apaixonei pela história, mas deixei. Falei, putz, que incrível que vão fazer e tal. E não pensei, aquela história ficou um pouco na minha cabeça, mas eu não vivi ela, assim, não fui atrás. Muitos anos depois eu descobri que eles fizeram uma versão em espanhol, La Reina del Sur, com a Kate del Castillo, pela Telemundo, nos Estados Unidos. E fiquei muito feliz também, porque eu acho que era uma protagonista que tinha que ser feita, um personagem muito forte. E eu sempre digo que faltam personagens femininos, protagonistas bons pra gente fazer. E eu achava que essa era uma grande oportunidade. Então ver a Kate fazendo foi demais e tal. Cortam, 2 anos depois que isso acontece, eu tô filmando um projeto em Mississippi, toco meu telefone e eles queriam conversar comigo sobre um projeto. E eu pergunto, qual é o projeto? Aí eles falam Queen of the South, a Rainha do Sul. E eu não acreditei, eu pensei, gente, será que é o mesmo nome? Mas mudou, porque já foi feito, né? Já foi feito o filme, eu sabia que não tinha sido feito, porque por N motivos de segurança, na época, no México. E aí eles falaram, não, a gente quer fazer a versão americana, e a gente queria conversar com você. E me deu muito frio na barriga, mas o que me levou a pensar, a aceitar o projeto, foi essa jornada que 8 anos antes eu tinha lido, tinha me apaixonado, tinha sido uma personagem que me dava desejo de fazer, achava um grande personagem para uma atriz se desafiar com ele. E foi muito especial, então as conversas adiantaram, fui batendo um papo com os criadores da série, enfim, e a coisa aconteceu. Então foi uma jornada bem interessante, que da primeira vez que eu me apaixonei pela Teresa Mendonça até o dia que eu entrei no set, foram exatamente acho que uns 8 anos por aí, assim, então foi bem especial. Agora terminando essa jornada, já sabendo que continua, ainda fico muito feliz, muito emocionada. Bom, a pergunta 2 é da Celi Bonetti, ou Celi Bonetti, e Jornada Geek. Como foi então a sua preparação para esse papel? Bom, a gente primeiro, numa série americana, né, aqui no Brasil é diferente quando a gente faz novela ou televisão, que você já tem todo o projeto. Nos Estados Unidos, eles aceitam fazer um piloto, você grava um piloto, que é um episódio, né, seria o primeiro episódio da série, e só depois de alguns meses o canal aceita ou não fazer esse piloto, produzir esse piloto. Então primeiro eu me preparei para fazer esse piloto e depois de 5, 6 meses
o canal, né, o USA Network, que é quem passa nos Estados Unidos, aceitou a série e falou, não, eu quero essa série na minha grade, então a gente vai começar a produzir. Para preparar para o piloto, na verdade, para preparar para tudo, eu tenho um professor de atuação que chama Victor, e ele trabalhou comigo, eu li bastante o livro, eu, na verdade, topei fazer essa série pela minha paixão pela Teresa Mendonça. Eu acho a jornada dela como ser humano, como mulher, muito interessante, muito desafiadora, eu acho que como atriz para enfrentar. Então eu me baseei muito no livro, em quem ela é no livro, eu me baseei muito na jornada do livro. O primeiro episódio é bem parecido como que é o início do livro mesmo. Então eu segui bastante isso, eu trabalhei com o meu professor de atuação junto com ele, lado a lado, todos os pontos de transformação, de como ela ia desse início da história dela para uma outra vida completamente diferente, que seria logo depois que as coisas começam a acontecer na vida dela, enfim, depois que o namorado é assassinado, que é onde inicia toda a jornada dela. Então eu busquei muito estar conectada com o livro, mesmo depois que a série foi pega e eles começaram mais ou menos a reescrever a série, até para ficar diferente da La Reina del Sur, né, da versão em espanhol. Eles resolveram sair do livro um pouco e recriar um pouco essa jornada. Aí sim, o meu processo de preparação foi muito de buscar todos os detalhes de personagem mesmo do livro, de quem é ela, de qual eram as personalidades dela, a personalidade dela, quais eram as características específicas sobre quem ela é, sobre quem é a Teresa mesmo, para poder aplicar o que o Arturo Pérez Reverte escreveu para o livro, de quem é essa mulher, para esse novo universo que esses roteiristas estavam me entregando, que era um universo um pouco diferente. Então foi um processo bem interessante que eu nunca vivi na minha vida, porque eu nunca tinha feito televisão, ainda mais televisão nos Estados Unidos, que existe esse processo de primeiro você fazer um piloto e 5 meses depois aí você desenvolver mesmo o personagem. Então ainda está sendo, né? Porque o interessante é que é um corpo vivo, né? Um coração que ainda está pulsando, um coração que ainda está batendo. Agora eu vou voltar para filmar a segunda temporada, acho que a gente começa em janeiro, fevereiro, eles estão fechando datas ainda. Então é interessante agora estar conversando com vocês sobre uma coisa que vocês vão ver o último capítulo ainda. E desse último capítulo agora a gente vai parar um pouquinho e eu volto a filmar pro ano que vem e voltar para a segunda temporada. Acho que foi isso. Se eu estiver me confundindo, vocês perguntam, me interrompam aí, manda pergunta que aí eles vão falando pra mim e eu vou complementando. Bom, Teresa Mendonça é a personagem que é mais importante que você já interpretou? O que você mais gosta na personagem? Bom, é difícil dizer, né, de um personagem mais importante. Eu tenho um carinho, acho que muito específico, assim, pelos personagens que eu já fiz. É engraçado que as pessoas acabam falando pra mim, assim, muito jornalista pergunta que você faz muita mulher forte, por quê? Não faço a menor ideia. Eu sou muito medrosa, eu morro de medo de avião, eu sou super tímida, mesmo as pessoas achando que não, mas acho que é uma coincidência, uma feliz coincidência, talvez eu traga isso, assim, não sei. Mas eu não sei se é a personagem mais importante. Eu fiz, por exemplo, a Karina do Cidade Baixa, pra mim foi uma personagem que marcou muito a minha vida, assim, foi um grande desafio, é um filme que eu tenho um carinho absurdo e lembro sempre daquela história, do que eu vivi ali, da conexão que eu tive com Wagner Moura, que é um dos atores que eu mais amei trabalhar junto em todos esses anos, desde que eu comecei a atuar. Então, acho que, com certeza, o que a Teresa tem de importante, com certeza ela é um dos mais importantes, é difícil dizer que é o mais importante, é porque é uma protagonista que sempre é interpretada por homem, né? Eu acho que a Teresa, o fato dela virar essa traficante, enfim, o porquê eu acho muito incrível do livro, é que é um personagem que normalmente é interpretado por homem. É um personagem que a gente sempre associa esse universo ao mundo masculino. E ela é uma personagem que não se vitimiza. Acho que o que eu mais gosto na personagem, que está na pergunta, é isso. Ela nunca se vitimiza, mesmo ela tendo uma vida que só bateu nela no sentido de ser uma vida difícil, uma pessoa que não teve família, que não tinha recursos, que não tinha possibilidades e novos caminhos para seguir. É uma personagem que ela nunca deixa cair, ela nunca se vitimiza e se bota menos na situação. Meu pai tá passando, eu vou ter que mandar um beijo pro meu pai. Tchau, pai, você não vai embora, né? Não, ainda não. Tá, então não vai embora sem falar tchau. Desculpa, gente, é que eu vou embora do Brasil hoje e eu preciso falar tchau pro meu pai. Tô adorando, tô achando o máximo isso, gente, isso é ao vivo na internet. Mas é isso, eu acho que o fato dela não se vitimizar
é o que mostra ela. E eu sempre conversava com o meu professor de atuação, com o Victor, que o que eu acho mais lindo é que os heróis não são vítimas, né? E por isso que eles se tornam heróis. Eu acho que a Teresa é a heroína da própria vida dela. E acho que é nisso que eu tento me agarrar. E toda vez que a gente estava no set, toda vez que chegava um roteiro novo, todas as leituras, enfim, discussões que eu tinha com os roteiristas sobre ideias e sobre caminhos e sobre essas novas jornadas que eles estavam criando para ela, porque não era mais a do livro, foi isso, de como a gente manter essa personagem dessa forma, sem perder essa essência que o Arturo Pérez escreveu. O difícil de eu estar falando, ninguém está me perguntando, é que eu nunca paro de falar, tá? Então eu vou me parando e qualquer coisa vocês vão me perguntando de novo. Bom, Ressa Goodwin, acho que é isso, né? Me corrige. Você se inspirou na Kate del Castillo para fazer sua personagem? Você assistiu a outra versão? Quais são as diferenças? Bom, eu não assisti a outra versão, assisti poucos episódios, por um desejo meu mesmo, porque quando eu fui chamada, eu já sabia que tinha acontecido, eu não tinha tido tempo, mas aí quando eu fui chamada eu falei, não vou ver para também não é nem copiar, mas eu acho que é para eu pensar e criar a minha própria jornada. Mas eu assisti algumas coisas. Eu acho a Kelly del Castillo incrível, porque ela trouxe essa força da Teresa que eu já imaginava no livro, no meu imaginário já tinha isso, e eu acho que ela fez de uma forma muito linda e muito verdadeira. E por isso que a série eu acho que foi um grande sucesso. Eu acho que a novela foi um grande sucesso, muito, e talvez, assim, a alma da Kate foi o que trouxe essa paixão do espectador. Então, eu tenho muita admiração por ela, mas eu vi algumas coisas, eu não vi tudo. E as diferenças, na verdade, acho que a grande diferença é que os roteiristas da série americana, né, do Queen of the South, da versão americana, eles decidiram recriar um pouco a história do livro, a jornada dela, para um outro universo, enfim, para esse universo dela nos Estados Unidos, né? Que ela, ao invés de ir para a Espanha, ela vai para os Estados Unidos. Então essa é a grande diferença. Algumas coisas acabam tomando outros caminhos porque ela não vive a mesma coisa. Então o coração não está na mesma intensidade que o personagem que a Kate está fazendo, que a Teresa que a Kate estava fazendo, tinha na minha. Então acho que são essas as grandes diferenças. Bom, pergunta 5. Vemos durante a série que Teresa toma as atitudes necessárias, mas sem perder ainda os seus princípios. Como foi a evolução de Teresa, de uma garota inocente para uma mulher forte? Bom, eu acho que Quer sentar aqui, Gordo? Não. Gordo é meu pai, de novo. Que no caso é jornalista e diretor. A evolução dela, na verdade, de uma garota inocente para uma mulher forte, eu acho que acontece desde que a Teresa é pequena. A gente não vê isso, né? A gente começa a série já numa batida dela com, enfim, apaixonada pelo Güero, as coisas tomam outro rumo, a vida dela começa a correr risco de vida e ela foge. Antes disso, a Teresa é uma personagem que foi abusada sexualmente quando jovem, é uma garota que a mãe e o pai nunca estavam presentes, então sempre foi uma pessoa muito sozinha, não tinha família, não tinha muitos amigos, então ela sempre teve nessa solidão de ter que cuidar dela mesma, e isso foi o que transformou ela numa pessoa forte. Mas ela nunca, independente de qualquer coisa, se deixou levar pelo caminho mais fácil de ser um caminho que ela se vitimizasse ou que ela se botasse menor do que as pessoas. Ela sempre foi digna e nunca quis, na minha opinião e na minha leitura do livro, se usar dos outros para poder ganhar poder. Isso é uma coisa que eu acho linda da personagem. Eu não vejo a Teresa como alguém que tem ambição. Ela é uma sobrevivente. E por ser sobrevivente, as situações da vida dela vão acontecendo e ela vai respondendo para sobreviver. Sem querer afetar o outro, mas para sobreviver. Nessa primeira temporada, muitas coisas acontecem com ela. Muitas coisas abusivas, tanto psicológicas, quanto físicas, quanto emocionais. E ela vai, como na vida dela inteira, nessas transformações, enfim, nesses acontecimentos que vão surgindo, ela vai se tornando forte, mas ela vai tendo que quebrar barreiras, talvez de coisas que ela não faria se ela não tivesse que fazer para sobreviver. Eu sempre digo que a Teresa, ela quer estar segura, ela quer segurança. É só isso que ela quer. Ela não quer afetar o outro, ela não quer acabar com o outro para o poder. Mas o interessante é que a jornada vai mudando ao passo que ela vai entrando cada vez mais nesse universo.
E essa primeira temporada foi bem isso, assim. A relação dela com a Camila é uma relação extremamente abusiva, eu acredito, psicologicamente. Algumas pessoas falam, mas ela se torna meio uma mãe. Eu nunca vi dessa forma. Inclusive, era interessante, eu e a Verônica Falcão, que é a atriz que interpreta a Camila, a gente discutia e eu falava pra ela claramente, assim, você pode fazer o que você quiser. Eu falava, Tereza, sempre vou dar meu jeitinho de fugir do que você está querendo que eu faça. E não por ambição, mas sim por princípio. Então é interessante ver como os roteiristas foram escrevendo e a gente foi tentando entender como manter essa essência do que o Arturo Pérez Reverte escreveu no livro para aplicar para essas novas situações que não existiam no livro nessa nova jornada, que acaba tendo muita violência, que acaba tendo, né, sequestro, enfim, um universo um pouco mais explícito do que a gente tem no livro. Então, ela tá mudando, ela tá indo. Acho que eu tô com muita vontade de falar de segunda temporada, eu não posso. Então, acho melhor eu passar pra próxima pergunta. O que você vai falar? Não, a Rafa Marques está te dizendo que você tá maravilhosa como Tereza, mas ela quer saber se você pode contar pra gente o que você espera da Tereza pra segunda temporada. Você, Alice. Eu preciso da sua senha pra voltar pra minha negócio. Desculpa, qual que é? Você quer fazer por número? 0308. O que você espera da Tereza pra segunda temporada? Bom, eu espero que eu não posso contar pra vocês, como ela chama? Rafa Marques. Rafa Marques. Ele ou se é ela, é o Rafa ou a Rafa? O Rafa ou a Rafa, um dos dois. Obrigada pela pergunta, fico feliz. É uma ótima pergunta, na verdade, porque eu tô muito ansiosa, porque a gente foi escrevendo a primeira temporada enquanto a gente filmava. E isso pra mim foi um desafio muito grande como atriz, muito. Foi um desafio absurdo, porque eu nunca tinha feito televisão, a carga de trabalho é muito diferente, eu sempre fiz cinema, que é um personagem, começo, meio e fim. E o fato de ser começo, meio e fim, você faz o produto, né? Você faz o filme, você entrega e acabou. O personagem numa série, ele é pulsante, ele é vivo. Enquanto eles mandavam o roteiro, a gente estava filmando, então parecia que eu estava vivendo ela. A segunda temporada, a gente tem uma nova roteirista, uma mulher, isso me deixou muito feliz. Que também tem uma história muito interessante, que aliás eu nunca contei isso em entrevista, eu vou contar pra vocês, nenhum jornalista sabe disso ainda, porque eu não dei nenhuma entrevista depois que eu conheci ela. Ela me contou que ela tentou comprar os direitos do livro há 10 anos. Ou seja, a jornada dela para chegar nessa série é igual à minha. Então foi muito interessante que ela entrou nesse projeto. Eu estou muito feliz de conhecer ela e começar essa parceria. Mas o que eu espero da Tereza um pouco é entender como é que vai ser agora essa jornada que vocês não viram ainda esse episódio final. E eu estou muito curiosa para saber a opinião de vocês sobre esse episódio final, porque é uma Tereza que as pessoas acho que vão se apaixonar. Eu não posso contar, mas acho que a gente já está numa jornada que vai contar, que vocês vão ver isso, mas que vai dar uma reviravolta nela. E como a gente já sabe, enfim, que eu viro uma rainha, é muito lindo ver essa transformação aos poucos, de como você tem que viver a vida e sobreviver, mas sem passar por cima dos outros e sem se aproveitar de certas situações. Então acho que é meio isso que eu espero dela, querendo. Doeu, Rafa, quase que eu falei pra você o que vai acontecer, mas tudo bem. Volto pra essa ou vou... Assim, Ana Carolina está perguntando qual que é a sua relação com as mulheres da série. Com as atrizes? Com a Brenda, com a Camila. Com as atrizes ou com as... Com as duas, com as atrizes e também dentro com as personagens. Tá. Ana Carolina. Ana Carolina, obrigada pela sua pergunta. Bom, a minha relação com as atrizes da série e também com as personagens, né? Com a Justina Machado, que faz a Brenda, e com a Verônica Falcón, que faz a Camila. É muito legal, porque são duas atrizes que são muito passionais, e eu também. E como a gente estava nessa jornada de que os roteiros estavam chegando enquanto a gente filmava, e isso tudo era muito novo para mim, e as duas já tinham feito televisão, foi muito legal porque elas me inspiraram muito e me ajudaram muito. A Justina Machado é uma grande atriz, ela é de Chicago, mas ela é descendente de porto-riquenhos. Já fez a Sete Palmos, né? Six Feet Under, a Sete Palmos, e uma série da HBO. E ela é uma grande atriz. Então a gente trocou muito. Com a Justina eu tenho um problema gravíssimo. Eu tinha ataques de riso, assim, de passar mal, assim, de ter que, tipo, parar o set porque eu não conseguia olhar no olho dela. Tem uma cena, já passou esse episódio? Eu não posso falar. Que episódio que a gente tá? 11? Não, vocês estão vendo agora, esse episódio eu não posso contar. Tem uma cena específica que eu não consegui olhar pra ela a cena inteira, porque eu dava risada. E isso eu acho que é a melhor coisa que você pode. É péssimo, mas quando você consegue passar a risada, é maravilhoso porque isso mostra uma troca
que além de você estar junto fazendo a personagem, de você estar junto contando aquela história, você também está junto vivendo, porque a gente também está ali trabalhando, a gente está deixando de estar com a família, com os amigos, passando muito mais tempo no set. Então ter essa troca de amizade, de diversão, de criar junto é muito legal. E eu tive isso com as duas, em intensidades diferentes, porque com a Verônica, minhas cenas com ela era sempre muito abusiva. Então eu nunca podia estar me divertindo ou estar um pouco mais relaxada com a Camila, né, com a Verônica. Então são personagens que eles têm papéis na vida da Teresa muito interessantes. A Camila está desafiando, abusando e de certa forma se usando a Teresa, e a Brenda está buscando a Teresa de alguma forma, tentando a ajuda dela e tentando ajudar. Então são duas relações bem interessantes. Eu não sei se eu me enrolei na resposta, na pergunta, mas é meio isso. Só emendando, tem muita gente perguntando se rola alguma coisa entre a Teresa e o James. Eu não posso falar. Não rola. Não rola. Não rola. Na primeira temporada não rola. Já não sabemos na segunda, porque eu também não sei. Na verdade, eu não sei nada da segunda, porque, como eu disse, a gente tem uma roteirista nova, eles estão criando o que vai acontecer ainda. Eu tenho algumas dicas e algumas ideias do que vai acontecer. Já tenho a Teresa, que é a Teresa que eu me baseio, que é a Teresa do livro, então qualquer coisa que eles façam, a alma da Teresa sempre vai ser a alma do livro do Arturo Pérez Reverte, mas tem umas coisinhas. Eu tenho minhas dúvidas, eu sempre perguntei na primeira temporada, eles nunca me falaram. Eu achava que ia ter. Terminou a primeira temporada, a gente não sabe. Então, né, vocês estão no episódio 11, a gente não sabe o que vai acontecer no 12, no 13, mas tá indo. Mas assistam eu com a Rustina, porque até o fim, acho que talvez vocês consigam enxergar no fundo do meu olho uma risada, porque é muito bom. Posso ler as minhas? Tá. Bom, a série tem muita ação. Como foi essa parte das filmagens? Insana. Já vou responder tudo. Qual a cena da série você achou mais difícil de gravar? Você chegou a fazer outros blockbusters, mas o que nisso a Rainha do Sul foi diferente? Bom, essa parte das filmagens foi rock and roll, porque eu tava correndo, assim, no início, tinha um pouco de ação, eu não sabia que ia ter tanto. Aí os roteiristas começaram a escrever muito mais ação depois que eles viram o piloto. Parece que eles gostaram de me ver fazendo muita ação. Criaram-se mais ação. Eu adoro, eu sempre digo que eu adoro fazer ação, eu adoro fazer filme de ação, filme com monstro, porque parece que você tá na Disneyland, assim, é muito divertido. Você vive uma situação ali que eu acho que é meio mágico, essa coisa de a gente não ter isso, né, na vida real, assim. Eu, graças a Deus, não tenho isso na minha vida. Então, essa parte das filmagens foram bem intensas e bem emocionantes porque exigia de mim fisicamente. E como eu estava filmando muito, com os roteiros chegando, na hora que a gente estava filmando, foi bem fisicamente intenso. Mas eu adoro, assim, acho que a série mais difícil, a cena mais difícil de gravar de ação é que elas, como eu corro muito, elas são meio parecidas. A da explosão do piloto, que é do primeiro episódio, que eu tô correndo e o carro explode logo depois que eu bati, e é a cena que tem, né, que eu tô correndo e tem uma explosão, tem no trailer e tal, foi uma cena, não foi difícil pra mim, né, assim, pra correr, mas foi uma cena especificamente muito delicada, porque de fato aconteceu isso, eu tropecei. Existiam todas as bombas, né, para explosão, e eu tava num caminhozinho. Eles botavam uma marquinha para quando eu passasse essa marquinha, o cara dos explosivos, dos efeitos especiais, ele apertava o botão para explodir. Tinha que ter uma distância exata. Então, por segurança, é perigoso você fazer. É perigoso e não é. Vários atores já fizeram. Mas você tem que estar muito concentrado e muito sabendo o que vai acontecer nessa cena, porque qualquer erro é perigoso. E o erro de fato aconteceu. Eu estava com uma bota, isso é outra coisa que eu vou contar da problemática da bota, e filmando nas ruas da Cidade do México, porque o piloto a gente filmou na Cidade do México, e essa era cheio de areia, era um cimento que tinha muito pó, muita areia espalhada. Quando a gente foi começar, vai som, vai câmera, quando eles gritaram ação, que era a hora de eu começar a correr, a minha bota, ela era muito lisa, e eu escorreguei. No que eu escorreguei, eu caí com a minha mão. Foi tudo bem, não me machuquei, ralei um pouco a mão. Mas a problemática era, se o cara, sem querer, apertasse, eu ia estar muito perto da explosão. Então, assim, acho que essa cena de logística mesmo, de
né, estar em contato com o cara dos explosivos e tal, pra estourar, foi a cena mais difícil. As outras demandaram muito fisicamente. O que aconteceu? Como a Teresa foge com a roupa do corpo e depois as meninas da Camila vão dando roupa pra ela, eu acabava ficando sempre com a mesma bota. Então eu passei 3 episódios com uma botinha de salto, meio solta, assim. Até a gente podia depois, né, fazer um zoom. Vê se vocês conseguem fazer um zoom e postar na página do Space para as pessoas verem a bota, que é muito louco, assim. Acho que eu tenho essa foto, de repente eu mando, eu preciso ver. A bota tinha um saltinho, assim, que tinha uns 4 dedos, e ela era meio aberta no tornozelo. E eu, como eu já fiz muito filme de ação, já torci meus 2 pés. Torci no Ensaio sobre a Cegueira, jogando futebol com o filho do Fernando Meirelles. Não façam isso em casa, o Fernando queria me matar, tudo bem. O Eu Sou a Lenda também, já fiz muito filme de ação, então já tenho os 2 tornozelos meio fracos. E aí, essa botinha, pra correr, era muito ruim. Então eu tinha que enfaixar meus 2 tornozelos e tal, e eu corria muito. Então, de certa forma, o meu tornozelo direito ficou um pouco machucado depois das filmagens, eu tô tendo que dar uma olhada nele. Então isso demanda fisicamente, mas eu gosto disso, porque eu acho que quanto mais você se entrega fisicamente pro personagem e mais o público tá com você, respirando com você, vivendo com você aquela ação, sem ter que ficar cortando pro seu cabelo, pra sua cabeça, porque é uma outra pessoa fazendo, eu sou meio louca e gosto de fazer. Então, acho que cada personagem, cada história é sua história, mas acho que a Teresa, por serem 13 episódios, demandou muito fisicamente, mais do que os outros blockbusters mesmo. Então, Alice, a Carolina Favelo está perguntando se você usa, então, dublê ou não. Uso. Qual é a escolha? Como chama, Carolina? Carolina. Carolina, obrigada pela pergunta. Bom, eu uso dublê. No Rainha do Sul, acho que eu tinha 3 dublês, que, enfim, vinha uma, vinha outra. Tem uma cena que precisou uma bem boa, assim mesmo, porque era uma cena mais perigosa. Mas eu uso porque senão o seguro me mata. Se eu não morrer no set, eles me matam logo em seguida por ter feito, me machucado e parado do set. Então, precisa de dublê. Mas eu sempre tento fazer o máximo que eu puder até o limite de onde o dublê tem que entrar. Então isso é uma coisa meio acordada com o diretor da cena, enfim, com quem tá ali, com o diretor dos dublês, e ele escolhe até que ponto eu posso ir. O bom é que ele sabia que eu sou física, que eu gosto de correr, que eu faço esporte, que eu sempre fiz esporte a vida inteira, porque eu sou uma pessoa que gosta disso. Então ele confiava, por exemplo, no meu jeito de correr, ele confiava que eu podia pular de tantos metros de altura. Só tem um limite porque eu precisava filmar no dia seguinte. Então, tinha dublê, sim, tinha. Continuando com na parte de ação, o Luciano Henrique está perguntando que depois da primeira pessoa que a Teresa teve que matar para sobreviver, o que passou pela cabeça da Teresa e como que ela mudou a partir da primeira pessoa que ela matou na série? Como ele chama? Luciano Henrique. Luciano Henrique, obrigada pela pergunta, Luciano. Muito boa, aliás. Gente, muito legal, porque ninguém pergunta isso. É muito bom. E agora que vocês estão vendo, né? Porque na verdade é a primeira vez que eu estou falando com o público. Essa foi uma discussão que eu sempre tive, assim, logo em seguida, de como a gente viveria a Teresa depois. E eu acho que, espero que você tenha sentido isso, e se não sentiu, me manda uma mensagenzinha, por favor, que eles me passam, que eu vou querer sentir. Que a vida é muito frágil, e acho que isso a Teresa tem dentro dela muito forte. A gente tá aqui um dia e pode não estar mais assim. E a Teresa vive nisso desde que ela é muito jovem. E por isso que eu acho que ela é uma sobrevivente, por isso ela não se vitimiza. Ela tem um desejo de viver e um desejo de segurança muito forte. Então, a partir do momento que você mata alguém em defesa própria, isso mexe com você. E, de fato, mexe com ela. Mas o fato do turbilhão ainda estar existindo, ela não pode deixar a peteca cair, não pode se vitimizar através disso. Então eu tentei não fazer muito a Teresa ficar, não viver muito uma Teresa. De novo, os roteiros estavam chegando enquanto a gente fazia, então era quase real life interpretação. Eu tentei não vitimizar ela e nem já criar uma raiva do mundo, mas sim uma pessoa que se mexe com isso, se deixa afetar com isso, mas não pode perder o bonde da sobrevivência. Acho que a gente está caminhando ainda para isso, do que está acontecendo, de como vai ser, de como ela
vai sobreviver através disso, né? A gente agora, vocês estão no episódio 11, né? A gente tem esses 13. Muita coisa acontece nesses últimos 3 episódios, como vocês estão vendo, no México, enfim. Mas é uma jornada bem delicada para não virar simplesmente matei e agora vou matar todo mundo. Eu não quero que a Teresa seja assim, até porque a Teresa não é assim, no livro principalmente. Então é isso que eu tô tentando honrar. Mas é bem... Muito boa essa pergunta. Não sei se eu respondi. Posso ir pra cá ou vocês querem perguntar? Tem aqui a... Eu perguntando muito sobre a relação da Camila e da Teresa. Vocês gostam mais de mim, né, gente? Pode falar que vocês gostam mais de mim, pelo amor de Deus, gostam mais de mim, da Camila. Aquela mulher abusiva. A Viviane Barros Lima está perguntando como é fazer um personagem que fala inglês e espanhol sendo brasileira. É difícil sentir em outro idioma que não seja o seu de origem? Como ela chama? Viviane Barros Lima. Viviane, obrigada pela pergunta, Viviane. É bem difícil porque é engraçado, assim, você pensa numa língua, você atua em outra e aí às vezes sai um caco em outra, numa terceira, então pode ficar esquizofrênico. Acho que no inglês eu tento ao máximo, como eu tô falando inglês o tempo inteiro no set, eu tento deixar mais orgânico possível e não pensar muito. Eles não queriam que eu fizesse um sotaque muito forte, eles queriam que eu simplesmente falasse inglês para as pessoas entenderem. Então eu usei o meu inglês mesmo, foquei muito em ter a claridade no inglês para as pessoas conseguirem entender o que eu estava dizendo. Mas era mais difícil ir para o espanhol do que ir para o inglês, porque como você está falando inglês no set o tempo inteiro, você está falando inglês na cena, quando ia para um espanhol rapidinho, era quando me pegava. Porque mesmo eu falando fluente espanhol, é um outro hardware, né? Você está tipo num computador, de repente, peraí, onde é que está isso aqui, como é que chama esse programa? Era essa a maior assim, dificuldade. Eu acho que quando você está atuando em outra língua, você tem que pensar muito nela. Acho que é por isso que eu também evitava ficar falando muito português durante o dia. Enfim, ficava evitando falar no telefone com família, com amigo. Ficava muito mais focada em falar inglês no set para manter essa conexão. Mas é um desafio. É bem legal, assim. Eu adoro. Eu gosto muito desse desafio. Acho que porque é distante, não sei. Volto pra cá ou vou pra vocês? Pra cá. Tá. Como era o clima nos bastidores com atores de diversos países da América Latina? Vocês se comunicavam em espanhol ou em inglês? Você já conhecia o ator português Joaquim de Almeida? Bom, o clima era demais, a gente ficou muito amigo. Acho que a Rainha do Sul tinha essa coisa de ser uma série que era um investimento em vários talentos latino-americanos, que é muito legal. Eu sempre digo, as pessoas falam... Aqui no Brasil as pessoas falam, você é uma atriz internacional. Eu sempre falo, eu não sou uma atriz internacional, eu sou uma atriz. Sou uma atriz brasileira, mas eu sou uma atriz. E aí lá eles sempre falam, os atores latinos. E eu sempre digo, não somos atores latinos, somos atores. Aqui, lá, no México, aonde seja. Eu acho que, sim, eu sou latina, eu sou uma atriz. Sou uma atriz brasileira, latina, mas eu não sou só isso. E eu acho que o USA Network pegou isso. E o que é legal da gente estar fazendo a Rainha do Sul com tantos atores que não são americanos, é isso, porque é uma chance da gente mostrar o talento latino-americano, não necessariamente só, né, dizer que somos atores latinos, mas sim mostrar o nosso trabalho. Então estava todo mundo muito feliz de estar ali junto. Era um elenco bem bacana, gente da República Dominicana, Porto Rico, México, Brasil. Foi uma mistura que foi especial, foi legal conhecer um pouco enfim, dessas escolas diferentes. Eu já falei um pouco da Camila e da Brenda, né? Já falei um pouco da Rustine e da Verônica, mas os meninos também, o Remke Machado, o Remke Madeira é demais, que faz o Potter. Calma que tinha mais uma. O Joaquim de Almeida. Não conhecia, era muito fã do trabalho dele, inclusive quando eu soube que ele entrou na série, eu quase morri de felicidade, porque sempre foi um sonho trabalhar com ele, eu acho ele um grande ator. E eu acho ele perfeito pro papel. Eles, quando me perguntaram nomes para possíveis Epifânios, eu dei a dica do Joaquim de Almeida, falei também o nome dele, e fiquei muito feliz de trabalhar com ele, então foi bem legal. A gente se comunicava em inglês, quando a gente queria
fazer fofoca de equipe, a gente falava em espanhol. Pronto, falei. Que aí ninguém entendia. Brincadeira. A gente falava um pouco misturado, e é engraçado porque às vezes a gente até por isso, pela pergunta que eu acabei de responder, por a gente ter que pular de uma língua para outra, a gente às vezes brincava disso no set para também estar ligado nessas pequenas mudanças que acabavam vindo espontaneamente numa cena. Se alguém mandava um em espanhol, você respondia em espanhol. Então a gente tinha um pouco essa brincadeira. Como um set de TV se difere de um set de uma produção de cinema? A rotatividade dos diretores em cada episódio muda a relação de trabalhar de alguma forma? Bom, o que difere é, na verdade, a intensidade e a velocidade. Quando a gente faz um filme, né, a gente está contando uma história de 3 a 5 meses, filma, aquele projeto você vive, ensaia, né, faz leitura, ensaia, filma, acabou, vai para montagem e pro ator acabou. Num set de televisão, eu nunca tinha feito, né? Então, pra mim, foi um desafio porque a gente faz... Cada episódio a gente filma em 7 dias. Cada episódio tem 45 minutos. Então, seria como fazer meio longa por semana, ou seja, 2 longa-metragens... a cada 2 semanas a gente fazia um longa-metragem. Então, a velocidade disso é muito diferente, né? Fazer televisão tem um ritmo mais rápido. Acho que essa é a diferença. A gente estava com 2 câmeras o tempo inteiro, eu venho do cinema independente, então a gente sempre tem uma câmera, então a gente estava com 2 câmeras o tempo inteiro, isso era diferente, especificamente, mas acho que a velocidade das coisas, porque tem mais cena, tem mais episódio, tem muita coisa acontecendo, a gente não tem o tempo de filmagem que se tem mais tranquilidade num set de cinema. E cada diretor num episódio, pra mim, foi uma loucura, assim, porque você acaba virando meio a referência pro diretor. Porque você que tá ali, né? Os diretores vêm, vão, mas o coração da personagem tá ali. Você que tá. Então, eles te dirigem, eles têm a ideia do que eles querem criar para aquele episódio, mas eles estão vindo, assistindo o que você já fez, e eles têm que mais ou menos entender onde você tá indo e te seguir um pouco nessa jornada como ator. Então é bem engraçado, porque você desenvolve uma relação com o diretor e ele vai embora. Eu gosto muito de diretor, eu sou muito apaixonada por diretor. Eu amo essa relação. Acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer cinema, enfim, agora televisão, é que é uma arte que você faz em equipe. Você não faz sem estar em equipe. E isso pra mim é o que mais me motiva e me inspira. Então eu gosto muito de diretor, eu acho que tá ali a palavra, guiar, te dirigir. Então cada vez chegava era difícil porque eu me apegava ou gostava de trabalhar junto e desenvolvia coisas juntas e essa pessoa ia embora. Mas foi muito prazeroso por isso, porque era um desafio, era completamente fora da minha zona de conforto e completamente diferente de tudo que eu tinha feito como atriz até então. Então ter esse novo desafio na minha carreira foi bem legal. Quer perguntar? Camila Leite. Camila Leite. Como a preparação em Cidade Baixa, em 2005, que foi tão marcante, influenciou a Alice como Teresa em 2016? Muito legal essa pergunta, Camila. Obrigada. Influenciou muito, porque... Bom, eu fiz um trabalho muito legal com a Fátima Toledo. Ela me ajudou muito a construir aquela personagem. E eu lembro muito do meu trabalho com o Wagner Moura. O Wagner, pra mim, é um ator que, coincidentemente, agora ele é o rei da cocaína, eu sou rainha da cocaína, tá sensacional esse momento em nossas vidas. Mas o Vaguinho, pra mim, virou uma grande inspiração. Esse encontro com ele no Cidade Baixa me ensinou muito. Então, toda aquela preparação para uma personagem que também... Muito legal você perguntar isso, Camila, porque ela também não se vitimiza. A Karina nunca se vitimizou, o fato dela ser prostituta. Ela nunca se botou nessa posição de vítima. Ela era, e simplesmente era, e vivia a vida dela. A Teresa tem isso, a mesma força, a mesma base, a mesma estrutura. Eu com certeza me inspirei numa força de ser humano mesmo, de mulher, de menino, de mulher, de vida, de uma com a outra. Eu acho que elas têm essa semelhança, e eu acho que como atriz, como eu já fiz muitos trabalhos entre uma e outra, eu fiz a Teresa, a Karina no Cidade Baixa quando eu tinha 20 e 21. E eu fiz agora a Teresa 32 para 33, então são 10 anos, né? Muitas coisas aconteceram no meio. Então uma com certeza foi o início de uma coisa que eu acho que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada
para ter uma Teresa talvez um pouco mais madura. Mas você acabou de me inspirar, Camila. Obrigada, porque agora eu vou lembrar, vou revisitar o Cidade Baixa, porque de fato é uma... Acho que são duas personagens que elas se complementam e me inspiram no mesmo lugar. São duas pessoas muito fortes. Então acho que tem a mesma estrutura, com certeza. Daqui ou daí? Tem aqui uma boa aqui da Mariana Vieira. Talvez você tenha falado um pouco disso já, mas como foi a sua preparação para se dividir entre duas personagens distintas? A Teresa sobrevivente, lutadora, ou a Teresa Rainha do Sul? Ela falou, você está magnífica, parabéns, me enche de orgulho. Ah, muito obrigada. Mariana? Mariana ou Marina? Mariana Vieira. Mariana, obrigada, Mariana. Foi bem legal, assim, eu quando li o livro, isso existe no livro, eu recomendo muito vocês lerem o livro. A Teresa tem essa conexão com ela no futuro, sempre existe essa mulher observando. Claro, como é uma série de televisão, a Teresa do futuro conversa com a Teresa do presente, né? E ela é uma imagem muito interessante, o Arturo Pérez Reverte coloca ela de uma imagem muito interessante. Eu tentei ao máximo não dividir muito, porque eles não tinham decidido quanto tempo seria. Então era muito perigoso eu tomar uma decisão muito drástica de ser uma pessoa ou de ser outra. Mas ao mesmo tempo tinha que ter um contraste. Eu busquei muito na Teresa do futuro, na Teresa, na rainha, uma segurança quase como uma irmã mais velha. Às vezes eles queriam um pouco mais sarcasmo e diversão, que eu às vezes tentava e às vezes fugia, ou às vezes não queria, porque eu acho que existia uma compaixão com o que estava vivendo. Mas também existe errando que a gente aprende. Você vai aprender. Continua, segue. Isso foi uma coisa que a gente tentou trabalhar muito, eu e o Vitor, que é o meu professor de atuação, de entender essas nuances dela, de já ter a segurança, de não ser uma pessoa que é má por ser má, de não ser agressiva ou de não ser incisiva demais, mas simplesmente ser mais limpa um pouco. E aos poucos tentar fazer isso com a Teresa, né, de agora, que a gente vê amadurecendo com todos os acontecimentos que estão acontecendo na vida dela, que é muita informação e é uma grande porrada, eu acho que é a maior porrada de vida dela. Perder um grande amor, entrar num redemoinho e tá tentando sair dele sem saber como, e as únicas saídas não necessariamente são as saídas mais seguras ou mais fáceis. Então, tentar entender como ela vai desse ponto A para esse ponto B. É um desafio. Eu me coloquei nesse desafio fazendo para vocês, fazendo já junto com vocês. A segunda temporada agora eu quero entender para onde eles estão levando, mas é um desafio bem legal, assim, como ator, de você, quando você vestir aquela roupa, outra postura vem, outro tom de voz vem. E como fazer isso sem ser muito gritante ou sem ser muito caricato. Eu não sei o que vocês acharam, mas fico feliz que você gostou. Eu pergunto ou você pergunta? Tem muita gente perguntando sobre os outros filmes que você fez, os outros atos. Tem a pergunta que acho que encaixa na próxima. Tá. Bom, pergunta do Carlos Roberto. Como foi trabalhar com Anthony Hopkins? É essa que você está falando? Como foi trabalhar com Anthony Hopkins em O Ritual? Dentre tantos astros de Hollywood que você já trabalhou, quem você mais gostou de contracenar? Bom, trabalhar com Anthony Hopkins foi um sonho. Ele é um ícone, né, da atuação mundial, é um grande ator. Eu fiquei muito emocionada de poder dividir cena com alguém que tem a história de vida, né, enfim, a carreira que ele tem. Acho que é inspirador quando você tem a chance de poder trocar olhar em cena com uma pessoa como ele. Foi emocionante. E foi bem louco, né? Porque ele é o Hannibal, né, gente? Então eu fiz uma cena que ele me enforcava possuído pelo diabo. Então isso praticamente foi assistir o Hannibal de camarote, aquele olhão. Foi muito especial, assim. Eu tenho boas memórias desse filme. E, bom, quem eu mais gostei, acho que é meio difícil dizer assim, que nem falar, tipo, que filme você mais gostou de fazer. É muito difícil. Eu tenho esse problema com o Wagner Moura, gente. O Wagner Moura, ele é meu irmão, eu amo ele, num grau. E eu tenho uma coisa com o Wagner, porque é engraçado, né? O Wagner agora eu posso dizer, né? Com os astros de Hollywood. O Wagner agora é um astro de Hollywood, então eu posso falar o nome dele, né? Acho que todos que eu trabalhei me ensinaram muito. Quando eu trabalhei com o Matt Damon, eu aprendi um monte de coisa com ele. Quando eu trabalhei com
Com o Will Smith foi maravilhoso, foi o primeiro filme que eu fiz, americano. Ele é extremamente carinhoso, ele é um ator muito completo, um cara que vai de comédia a drama com a mesma força, com a mesma intensidade, extremamente generoso e muito carinhoso comigo, porque sabia que eu estava chegando num universo completamente diferente. Eu saí fazendo A Via Láctea, que é um filme que a gente fez por, sei lá, quantos mil reais, fazer um filme de 150 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, eu não lembro quanto que era. Pra mim era um universo muito insano. E ele foi muito carinhoso comigo. Então, ele foi um ator maravilhoso de trabalhar. Acho que cada um nessa jornada trouxe uma coisa especial. É difícil escolher um. Eu sei que é uma resposta que parece meio óbvia, mas não. Mas do Wagner, já que a gente está falando em português, a gente está falando aqui no Brasil, eu tenho um carinho extremo pelo Wagner por um grande motivo. O que o Wagner acredita da atuação é o que me inspirou e continua me inspirando. Eu acredito muito nisso. Eu lembro de estar com ele em cena na Cidade Baixa e olhar o olho dele, e o olho dele pulsava. E eu vi uma verdade e uma intensidade. E antes de eu fazer o Cidade Baixa, um ano antes, ou um ano e meio, ou 2 anos antes, quando eu estava filmando Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o Wagner, o Lázaro, o Vladimir Brista e o Gustavo, eles estavam com A Máquina, do João Falcão, uma peça maravilhosa que eles faziam na época, no Rio de Janeiro. E eu fui ver, e eu fiquei impressionada. Então, quando eu tive a chance de atuar com ele, com o Lazinho também, com o Lázaro Ramos, eu vi ali, fisicamente, no olho dele, o que é a atuação que ele acreditava e por que ele era tão verdadeiro naquilo que ele fazia. E aquilo me inspirou de uma forma que eu fico alimentando isso para não esquecer. Porque eu acho que o que ele faz e o que ele acredita na atuação dele é o que eu, como atriz, quero cada vez mais tentar acreditar, para fazer com alma, que é uma coisa que a minha mãe, Ana Braga, que sempre me inspirou e sempre me disse, sempre, faz com alma, acredita. Sensibilidade, porque se você acreditar, todo mundo vai acreditar. A alma é a base de tudo. E eu acho que o Wagner tem isso. Então, para mim, acho que esse encontro com ele foi muito especial. Eu tô com muita vontade de trabalhar com ele de novo por esse motivo. Então, cada ator tem a sua coisa, né? Imagina, o Will Smith, ele é, poxa, é o Will Smith. O Matt Damon também é um grande ator que faz coisas que eu sou muito fã. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que eu admiro muito. Mas acho que é isso, é difícil escolher um, mas... Agora, a outra pergunta era em relação ao Narcos, né? Bom, já que eu tô falando do Wagner, a pergunta era: acha bacana quando as pessoas dizem que a Rainha do Sul é uma versão feminina do Narcos? Eu acho que é legal a gente ter uma personagem como essa, uma mulher sendo a chefe do tráfico. Pelo simples fato de que é um personagem que é sempre interpretado por homem. É um universo predominantemente masculino. Então, ter uma mulher vivendo esse personagem é muito legal. Eu acho o máximo. E é engraçado, né? Porque o Wagner, que é meu amigo, é ator, é brasileiro, ele é o Pablo Escobar, e eu, fazendo traficante mexicana, sou brasileira e amiga dele, é muito legal. Eu acho essa comparação ótima. Eu sou muito fã dele, eu acho que o trabalho que ele está fazendo no Narcos é gênio. Eu estava com ele, inclusive, na pré-estreia, lá nos Estados Unidos, quando foi agora para a segunda temporada. E eu tenho muito orgulho do meu amigo, então qualquer comparação me deixa muito feliz. Aqui, o que esperar dos últimos episódios? Eu não posso falar, gente, porque tem muita coisa acontecendo, eu fico com vontade, eu fico com medo aqui, o pessoal tá me olhando, eu fico com medo de falar mais do que eu posso, mas muita ação, isso eu posso garantir. Tereza entrou num redemoinho ali que ela tá, tipo, botando tudo em risco pra sair, e eu acho que é isso que tá começando a dar o fogo pra rainha, porque muita coisa vai surgir desses últimos episódios. Que mais? Convida então o pessoal a assistir a série. É? Tem mais pergunta, não? Acabou? Pediram pra ver o papai, se você quiser apresentar. Cadê o gordo? Chamar ele. Pediram pra ver ele? Todo mundo. Sensacional. Passou quase 1 hora. Várias pessoas. Já passou 1 hora? Mentira. Tem mais alguma pergunta? Se você quiser, eu Tem respondo. algumas perguntas aqui, mas em relação... O povo quer te ver é muito bom. A Rita, minha irmã, tá aqui também chamando o pessoal. O povo quer te ver. E ele fica muito bravo, gente, porque eu esqueço e eu falo gordo. Aí eu falo gordo na entrevista. E ele não é gordo, vocês vão ver, ele é gordinho, mas ele não é gordo. E aí todo mundo fica falando, você chama essa parte gordo? Ele, poxa, na televisão. Agora na internet, que é pior que a televisão, né, gente? Mas olha só, dos últimos episódios... De projetos eu tô agora lendo, eu tenho uma produtora que chama Los Bragas, com a minha irmã, Rita Moraes, e com o Felipe Braga, que não é meu parente, ele é só um grande amigo, um parceiro criativo. Ele é um grande roteirista, a gente fez um projeto juntos chamado Latitudes,
que passou, enfim, foi um projeto transmídia. A gente está desenvolvendo um projeto junto, eu e ele, para ele dirigir e escrever e eu atuar. Estamos em processo de... uma série de televisão também estou desenvolvendo na minha produtora e lendo alguns roteiros, ainda sem nada específico fechado, estou lendo alguns projetos, mas estou ainda com a Teresa em mim, que agora que fechou a segunda temporada, que vai passar, para quem entrou agora, vai passar no canal Space. Ainda não sabemos a data, porque não sabemos quando vamos filmar, mas começa a filmar em janeiro. Então, meus projetos são esses. Agora, estou com esses projetos pessoais meus, com a minha produtora, produzindo também algumas coisas, entrando um pouco mais na veia de produtora, que está me deixando muito feliz. E é isso. E esse é meu gordo, gente. Pronto, gordo. Agora você, meu gordo. Todo mundo queria ver. Esse é meu pai, Ninho Moraes. Aqui. Esse é o gordinho. Ele foi jornalista. Foi não, né? É jornalista, agora é professor. E trabalhou... De televisão. E trabalhou com a Marília Gabriela durante... 12 anos. 12 anos. 12 anos, dirigi e escrevi. E agora ele é professor da Casper, inclusive vários alunos, por exemplo, estão vendo, porque eu sempre encontro seus alunos em todo lugar que eu vou. É o máximo. E a gente fez um filme junto, ela fez um filme, o Tropicalismo, não, um documentário que ela É participou. verdade! Eu participei do filme dele, exatamente. A gente podia botar uma foto também pra vocês verem. A gente bota no site. Todo mundo quinta-feira no Space. Quinta-feira no Space. É o penúltimo, né? 12º. 12º. 10h30 da noite, quinta-feira, canal Space, penúltimo capítulo, e assistam o penúltimo e o último. O último é bombástico. Obrigada, gente. Esse é meu gordo. Tchau.